Bom dia. Eu organizei a minha intervenção em 5 pontos. Claro que farei uma análise rápida em cada um desses pontos. E falarei em português, vejo alguns sobrolhos lá atrás. Falarei em português porque este campo, este espaço ibero-americano é falado a 2 línguas. Falarei despacio, falarei devagar. No primeiro ponto, tratarei dos momentos essenciais da história das ciências da comunicação em Portugal. Claro, rapidamente. No segundo, falarei da assunção da comunicação como área científica, acreditada, avaliada e financiada pelo Estado português. Falarei aí dos centros de investigação, das unidades de investigação, dos projetos de investigação e também dos financiamentos. No terceiro ponto, rapidamente, uma palavra sobre os temas, os principais temas de investigação em Portugal. Depois, sobre a disseminação científica, as coleções de livros e as bibliotecas de comunicação, as revistas em papel e as revistas online. E, finalmente, que é o ponto que mais nos importa, mas para chegarmos ao ponto que mais nos importa, o da reflexão sobre a área, o da constituição do campo da comunicação, só o podemos fazer sempre a partir de um sítio concreto, de uma realidade concreta. E, portanto, é esse o ponto em que falarei dos desafios, dos retos que se colocam à comunicação em Portugal e tendo em vista, claro, o vasto espaço que é uma aposta estratégica para todos os países ibero-americanos. Cá está. Aí sim, aí aparece um PowerPoint em espanhol. São 33 anos, as ciências da comunicação são recentes em Portugal. E vão desde a primeira criação, a criação do primeiro curso de graduação em comunicação, em 1979, na Universidade Nova de Lisboa, até ao presente, até 2012. Ora, decorrem 33 anos. Depois do primeiro curso, o primeiro mestrado, 4 anos depois. E o primeiro centro de investigação também, que é desse ano. A primeira revista, aí sim, a primeira revista, em 85. E aí sim, o primeiro centro de investigação. Depois, ainda antes de nos termos organizado associativamente, o que acontece em 1998, ainda antes disso, com colegas brasileiros e africanos, fizemos um primeiro encontro lusófono de ciências da comunicação. Depois há momentos importantes, como por exemplo esse de 2010, que é o da organização em Portugal do Congresso da International Association for Media and Communication Research. Mas a questão fundamental são os muitos congressos da SOPCON, 7, os muitos congressos da SOPCON, que é a Associação Nacional, os muitos congressos da Lusocon, portanto, lusófonos, que foram 9. E ainda 4 congressos ibéricos. Aí apenas estão assinalados os congressos organizados em Portugal. Num gráfico, face esta história.
E vê-se que depois da fundação do primeiro curso e do lançamento da primeira revista e a criação do primeiro centro, há um espaço em branco. Alguma coisa se fez, ou muita coisa se fez. O que é que se fez? A explosão dos cursos de comunicação em Portugal. Hoje são mais de 30 cursos de graduação, mais de 30 cursos de pós-graduação, muito mais, são quase 100. Estão lá pelos 80. Bom, mas a explosão deles deu-se naqueles anos ali. 30 cursos, mais de 30 cursos. Passo ao segundo tópico desta intervenção. O da acreditação junto das instâncias públicas das ciências da comunicação. Reconhecidas como área científica, são avaliadas. E são financiadas. Há 4 centros avaliados com financiamento. Porque há mais 4 centros de comunicação. Porque a comunicação é uma área específica. Estão aí indicados o Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens, da Universidade Nova de Lisboa, o mais antigo, criado em 1985, já foi assinalado. O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, que é da Universidade do Minho. O LabCom, que é da Universidade da Beira Interior. Esse Centro de Investigação Média e Jornalismo, com sede em Lisboa, mas que tem investigadores de todo o país. Depois há mais 2 centros de investigação em que a comunicação é parte, mas não são avaliados na comunicação. É parte de um assunto maior. Esse, aí referido da Universidade Católica Portuguesa, Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, é um centro de humanidades, com uma secção de comunicação. E o outro centro de investigação de comunicação e arte, na Universidade do Algarve, a comunicação é parte, mas o centro é de artes. Avaliados e bem avaliados. Bem avaliados é ter uma classificação de bom, de muito bom ou de excelente. Avaliados, portanto, esse conjunto e bem avaliados, são financiados no que se chama um programa plurianual. Primeiro eram financiados para 3 anos, ultimamente para 2 anos, e agora está-se a repensar uma nova lógica. Quando está-se é mesmo por estes dias. Enfim, mudou o governo há uns tempos, entenderam, também por causa da crise, repensar a política de financiamento da ciência no país, e agora vivemos uma fase de transição, ainda com verbas, mas sem saber o que nos ocorrerá no futuro. Bom, estão aí também indicados 2 centros que têm bastante importância, o SICANT, que é da Universidade Lusófona, e o CETAC Média, que é da Universidade do Porto, juntamente com a Universidade de Aveiro, 2 universidades, portanto, mas que não foram avaliados ao ponto de serem financiados pelo Estado. Portanto, já expliquei. A investigação é financiada de acordo com a avaliação de centros de investigação. Mas não só. Todos os anos abre para todas as áreas científicas, portanto, também para a comunicação, um concurso para apresentação, para candidaturas a projetos. Em 10 anos, ou mais especificamente em 11 anos, de 2000 a 2011, foram aprovados 75 projetos na área da comunicação, num valor global de 4.282.000 euros. Esse gráfico mostra como é que os projetos, porque centros, por um lado, mas não só centros, porque aqui qualquer investigador pode concorrer, até associações. A questão é submeter-se às regras dos projetos. Não estamos a falar de centros, estamos a falar de projetos. Aí, naturalmente, os investidores dos centros concorreram. E certamente serão os que têm mais condições, porque têm um suporte distinto para se fazerem aprovar.
para fazerem projetos consistentes. Mas também investigadores de muitas universidades que não têm centros de investigação. E até de outro tipo de instituições. Quem tem mais projetos aprovados, nesse 75, é o SECS da Universidade do Minho. Projetos aprovados no valor de 870 mil euros. Depois vem o CIMES, que tem sede em Lisboa. 11 projetos aprovados, 400 mil euros. Depois a Lusófona, veja-se esta coisa curiosa. Tem um centro que não foi bem avaliado, mas os seus investigadores têm conseguido bastantes projetos, aprovar bastantes projetos. Aprovaram 10. Fizeram aprovar 10 em 11 anos, no valor de 600 mil euros. Depois a UBI, que é muito bem avaliada como centro. Bom, mas também é relativamente bem avaliado nos seus projetos, porque tem 4 aprovados no valor de 535 mil euros. Veja-se que o centro, o século da Universidade Nova de Lisboa, pioneiro no país, que precedeu os outros de 15 anos, fez o primeiro curso, o primeiro mestrado, o primeiro centro, a primeira revista, ainda hoje uma grande revista. No entanto, só tem 7 projetos aprovados no valor de 300 mil euros. Bom, e depois, para aí uma quantidade enorme de projetos refeitos. Ora, mas disto, na leitura que se faz desse gráfico, vê-se que há 3 polos à volta dos quais, no país, à volta dos quais 3 polos de concentração de projetos aprovados. Lisboa não é um único polo, mas Lisboa, como grande metrópole, tem 41 projetos aprovados, mas, cá está, repartidos pelos CIMES, como foi dito, 11, pela Lusófona, que é a universidade privada, 10, depois 7 que aí se encontram ainda, e mais uns tantos por aí. 7 que é do SECS, não é do SECS, do século, na Universidade Nova de Lisboa. Bom, e mais uns tantos por aí. 41 projetos ao todo. Vê-se lá em cima, no norte do país, o Minho, com 14 projetos. E aí, enfim, o outro vértice do triângulo, para o interior do país, onde está essa universidade, chamada Universidade da Beira Interior, e cujo projeto de investigação se afirmou bem em termos nacionais e internacionais. Podemos falar então desse triângulo Lisboa-Braga-Covilhã. Aplicando uma ferramenta informática, aplicando uma ferramenta informática, o Wordle, aplicando-a aos títulos dos projetos, tem-se essa mancha aí, que diz o seguinte, de alguma maneira. Podemos dizer que há uma centração de projetos à volta do jornalismo, sim, mas esta leitura é especificada. Portanto, as palavras aqui que vêm ao de cima são Portugal, média, comunicação, ciência, informação, jornalismo, etc. Mas quando formos em leitura dessas palavras, na leitura dessas palavras, podemos dizer que há uma centração de projetos no jornalismo, periodismo, onde há, enfim, à volta das questões da saúde, das questões do ambiente, das questões das minorias, das questões do género, também das questões da cidadania, da educação para os média, da participação cívica, da lusofonia, que são projetos sobre a memória e a representação e representações sobre as identidades, projetos que têm muito, numa leitura pós-colonial, onde se faz trabalho de campo em Portugal, Brasil e na África lusófona, antigas colónias portuguesas, também sobre a regulação dos média e sobre, salientam-se também, projetos sobre os média e as crianças. Podíamos dizer que, embora os fundadores dos cursos de comunicação, e portanto a investigação em comunicação,
tenham a matriz semiótica, puxando para o teórico ou filosófico, mas o paradigma mainstream da aplicação da ciência faz com que eles sejam todos, correspondam todos, da mesma maneira, a uma matriz empírico-pragmática, porque todos têm que se operacionalizar utilizando instrumentos de medida. Há 12 editoras em Portugal que têm uma coleção de comunicação. Há um conjunto de bibliotecas também de comunicação, designadamente a BOC, Biblioteca Online de Ciências da Comunicação. Há 6 revistas em papel, 8 revistas online, mas progressivamente tudo a converter-se ao online. E chegamos ao assunto mais importante para 3 minutos finais. Olhando o panorama português, ou a partir daqui, o que haveria que dizer é que há, de facto, para a constituição da comunicação como campo científico no país, há este trabalho de afirmação interna, que não está a ganho, diante das ciências sociais e das humanidades, no momento em que se reorganiza cientificamente a estrutura do Estado para aqui virada, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. As ciências da comunicação são ciências sociais, ao lado da sociologia, da antropologia, da ciência política. É isto que está está constituída, ou que está constituído o painel da European Research Council, também é assim em Portugal, na FCT. Vemos, no entanto, que as artes multimédia não estão com a comunicação, estão com a cultura, com as humanidades, e vemos que os usos da linguagem, a pragmática, a sociolinguística, a análise do discurso, não se sabe se situam na língua, não se sabe ainda. Esta reclassificação é recente. Não se sabe se situam na linguística. E aí estariam com a psicologia, na dependência da psicologia, coisa curiosa. Não se sabe se estão com as ciências da comunicação, portanto, na sua ligação à sociologia, se estão com os estudos literários, e aí na dependência das letras. E há, de facto, este problema sério sobre o que são os estudos culturais entre humanidades e ciências sociais, mas onde o European Research Council e a própria Fundação Portuguesa para a Ciência os coloca do lado das letras e não do lado das ciências sociais. Portanto, há este problema, temos este problema pela frente. A questão da sustentabilidade. Estamos muito dependentes dos financiamentos do Estado. Quase nada dos financiamentos da sociedade civil, quase nada dos financiamentos das empresas. Alguma coisa de instituições governamentais, é verdade. E, fundamentalmente, da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Os públicos de pós-graduação também precisam de ser diversificados. Porque são muitos os alunos que vêm da graduação e assim continuam, uma vez que não têm saída profissional, continuam pelos estudos da pós-graduação. Mas há aqui, de facto, um problema sério, que é na ligação às empresas e na cooperação internacional, sobretudo no espaço ibero-americano. É claro que temos o desafio da internacionalização, em termos geoculturais, somos europeus e somos ibero-americanos. Temos que estar na ECREA e afirmarmos-nos aí, que é a Associação Europeia de Ciências da Comunicação, e naturalmente temos que estar com os nossos parceiros de Espanha e da América Latina. É importante, tem uma importância grande, as associações científicas que nos estruturam. Sejam elas o IAMC, a CREA e o IAMCR, e a ICA, como a Lusocom, a Confibercom, e naturalmente a Sopcom, porque é daí que se parte. Não é possível estruturarmos o campo fora destas instâncias. Instâncias cosmopolitas, umas, de regime de direção anglo-saxónica,
onde vinga o paradigma mainstream, um paradigma que tem a comunicação em termos um bocado instrumental, como todas as ciências, e competitivas, sem coesão e sem cooperação, diria eu assim, a que podemos contrapor o paradigma, e termino, ibero-americano, multiculturalista, que respeita as diferenças e promove o diálogo intercultural. Ora, a estruturação do campo tem que ser desse modo. Por um lado, não podemos ser um gueto e temos que afirmar a nossa força. A nossa força. Fala-se aí da expressão simbólica, desculpem, da expressão simbólica. Pois é, como aprendemos com todos os sociólogos, com Pierre Bourdieu, entre outros, as relações simbólicas são sempre relações de força simbólica. De maneira que a força que nós somos, devemos afirmá-la nesse palco da comunicação mundial, que é o do AMCR e o da ICA, por exemplo. Muito obrigado.